Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/12 de 2025. Rodadinha gigantesca de jogos da NBA com muitas possibilidades, então vamos começar o nosso vídeo aqui logo de cara, porque tem muitas possibilidades interessantes, muitos jogos e a gente pretende trazer a análise mais completa possível para vocês no vídeo de hoje. Lembrando que ontem a gente já trouxe uma pré-análise para a galera na nossa live pós-rodada, que tinha ali, né, como destaque, comentários exclusivos para quem era membro do canal. Então, se você quer comentar nas nossas lives, trocar uma ideia com a gente, mandar a sua pergunta, não se esqueça de ser membro do canal clicando no botão que tá aqui embaixo de seja membro. É a melhor forma de ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente tá com a meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, é a melhor forma do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, enviar para outras pessoas e mais do que isso, pra gente continuar trazendo vídeos aqui para vocês de forma gratuita no YouTube. Fechado? Então, vamos começar aqui a nossa rodadinha, mas não sem antes lembrar para vocês que hoje eu publiquei um vídeo um pouco mais pessoal para vocês, mostrando quais são os ganhos do nosso projeto Sexta de Trade como um todo, aqui no canal, AdSense, patrocinadores, tips exclusivas lá no nosso, através do nosso grupo VIP e também nas nossas tips pessoais, nas nossas operações. É possível viver de apostas esportivas com o mercado de basquete, viver de um canal de tips no YouTube. Tudo isso a gente deixou disponível para vocês no vídeo que a gente publicou agora de manhã. Fechado? Então, bora começar o nosso vídeo aqui com Charlotte Hornets e Washington Wizards. Eu sempre digo, todo over é interessante contra os Wizards, é um dos times mais frágeis da liga defensivamente falando, que mais cede pontos, mais cede rebotes, mais cede assistências, jogam no ritmo alto também, porque além deles serem ruins em defender esse tipo de coisa, né, evitar rebotes, evitar assistências e pontos, eles também jogam no ritmo alto, então eles gastam um pouco o relógio, cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, e a gente hoje com isso tem no LaMelo Ball o meu cenário preferido para poder investir, tá? A gente espera aqui um over em assistências do LaMelo Ball. Por que a gente está se baseando nisso? Porque ele tem muitas conexões interessantes que podem ser produtivas contra o Wizards. O Wizards é um time que sofre muito no garrafão, especialmente para jogadores que jogam na posição de center, porque são um time mais vazado para pivôs na liga, apesar, né, do Kalkbrenner não ser tão acionado assim quanto eu acho que ele deveria dentro dessa formação dos Hornets, mas isso aí é detalhe. Eles também são o segundo que mais sofre pontos para jogadores da posição do Miles Bridges, e essas conexões aqui do LaMelo com o Miles Bridges são muito frequentes. Mais do que isso, você ter ali um over em assistência de um jogador, podendo passar a bola para jogadores que pontuam bem por dentro, é muito interessante, porque geralmente arremessos perto da cesta são mais fáceis de serem convertidos. Quando a gente pega aqui os números do Betting Pros do LaMelo Ball, a gente tem um jogador com a média de 8,6 assistências na temporada, que já fez uma partida nesse ano contra o Washington Wizards, completou para 13 assistências. Esse green a gente garantiu, ou foi no nosso grupo VIP ou foi aqui no YouTube, mas a gente tinha indicado sim, tá? A linha dele tá em 8.5 para hoje, é uma linha na qual ele conseguiu superar aqui, né, em diversos jogos na temporada. São 13 overs em 19 jogos na temporada até aqui, com pelo menos 9 assistências em 4 dos últimos 6 jogos em que ele fez. Alguns desses jogos ele não teve aí o número de assistências adequado ou bom o suficiente, por conta da minutagem dele que foi mais baixa. Ele que era um cara ali de 30 minutos por jogo, ultimamente está jogando ali em torno de 23, 24, isso preocupa bastante a gente, mas para um jogo consecutivo, depois de terem jogado ontem contra os Cavs e terem cobrido ali um handicap positivo interessante que a gente também tinha comentado com vocês, hoje o Washington Wizards vai exigir que esse cara esteja em quadro, porque além dele ter um encaixe praticamente perfeito, a gente também tá falando aqui de um LaMelo Ball que vai precisar de ter uma minutagem maior para descansar os outros jogadores que estão sendo privilegiados nessa nova rotação do Hornet. O Wizards é o segundo time que mais cedeu assistências por jogo na liga até aqui. E para jogadores da posição do LaMelo Ball, em relação ao número de assistências, são o quarto que mais cede assistências por jogo para armadores na liga. Então, um cenário interessante, um jogo que deve ser over, deve ser bem movimentado, porque os dois times podem jogar no ritmo alto, são duas defesas ruins. Acredito que o Hornets seja favorito para essa partida, mas em 45 não é uma odd que eu considero adequada para se investir num time tão irregular que nem eles, com a defesa ruim, e também que vem de um back-to-back, já que jogaram ontem contra o Cleveland. É muito mais se baseando na ruindade do Wizards do que na qualidade dos Hornets, e depender só da ruindade do adversário, eu costumo dizer que não é algo seguro para se fazer nas apostas. Beleza? Bora para a próxima partida, vamos falar aqui a respeito de Atlanta Hawks e Chicago Bulls. E bom, o Bulls é o mesmo cenário ali que a gente fala a respeito do Washington Wizards, né? Um time que todo over vale o risco. Em relação a quem deve vencer essa partida, o Atlanta Hawks ainda não conseguiu decolar com o Trae Young em quadra, e mesmo na ausência desse jogador, o time que deu um salto de qualidade ali durante a temporada, quando não tinha o Porzingis, eles acabavam tendo mais dificuldade de vencer. Porque por mais que o Porzingis não recebesse bolas o suficiente, que eu acho que ele deveria receber, porque para mim era o mais talentoso disponível do time, mas eles estão escolhendo
privilegiar ali muito mais o Jalen Johnson, é um time que tinha dificuldades quando o Porzingis não estava em quadra, e hoje não só ele, mas o Dyson Daniels também não joga. Eu acho que são os dois melhores defensores do time. O Dyson Daniels vem de uma temporada recorde de roubo de bolas na liga, o Porzingis ali um excelente protetor de aro. Então, eu acredito que vai ser um jogo mais aberto, e você não tem aqui o Hawks, mesmo jogando em casa, com uma defesa muito segura para segurar um Bulls que é loucura. Eles jogam ali no modo loucura. Então, vamos aqui para alguns cenários. Em relação a quem deve vencer essa partida em primeiro, eu prefiro o handicap positivo dos Bulls do que a vitória simples do Atlanta Hawks. Essa vitória aqui de 1,61 dos Hawks, ela é muito mais um cálculo matemático baseado aqui nas chances dos Hawks perderem 2 seguidas para o Chicago Bulls dentro de uma temporada em geral, onde o Hawks é considerado um time superior. Mas esse número para mim está equivocado, porque o Chicago Bulls, por mais que eles sejam ruins, o Hawks também é um time que está decepcionando bastante nessa temporada, e não tem como eles vencerem por uma larga vantagem ao adversário que eles acabaram de perder, tá? O último confronto entre as franquias aconteceu há menos de uma semana, o Bulls venceu por 2 pontos de diferença. Logo de cara vocês podem ver que sim, deve ser um jogo over, são dois times rápidos, com a defesa ruim e com muitos jogadores que atacam melhor do que defendem individualmente falando, tá? A gente tem aqui um encaixe muito interessante para o Jalen Johnson produzir pontos contra os Bulls, a gente citou no último vídeo, mas a gente decidiu escolher esse sintoma de como ele pode pontuar bem para trabalhar com outra coisa, as assistências do Trae Young, que pode conectar passes com esse jogador ali no garrafão para que ele pontue bem. Na temporada em geral, o Chicago Bulls é um dos 10 times mais favoráveis para se trabalhar com over em assistências na liga, então vamos aqui de mais de 9.5 assistências do Ice Trae. Quando a gente coloca aqui em play type, por exemplo, colocamos aqui no pick and roll man, que é uma jogada na qual o Trae Young vai chamar a parede, vai fazer ali a troca de posição e passar para que esse pivô ou ala pivô pontue atacando a cesta. O Trae Young é um dos melhores condutores de pick and roll na liga, então ele vai fazer muitas vezes isso com o Jalen Johnson para poder gerar ali pontos fáceis, já que o Chicago Bulls é o 5º time mais vazado da liga em pick and roll man e o 5º pior aproveitamento também. A gente está falando de um Chicago que, em número de assistências cedidas por jogo na temporada, eles são dos 10 times que mais cedem assistências, 27.8 por jogo, mas nos últimos 3 jogos eles cederam 32 assistências por jogo, o que é um número muito alto também, tá? 39 no próprio jogo contra o Atlanta Hawks, e o Trae Young parou em 9, mas cada vez mais ele deve ganhar mais minutos, principalmente na ausência do Dyson Daniels, e com isso mais protagonismo para poder fazer o seu over em assistências e bater os seus 30 minutos de jogo. São 8.3 assistências na temporada de média, 4 overs nos últimos 5 jogos em relação ao número de assistências. Dentro desse recorte, o único under foi o jogo em que ele se lesionou, onde ele jogou apenas 7 minutos, e a gente está falando aqui de um Bulls que 7 dos últimos 10 armadores que os enfrentaram com características semelhantes às do Trae Young foram over nas assistências, sendo que 2 desses 3 unders ficaram por apenas uma assistência, mas nenhum, absolutamente nenhum deles aqui tem a qualidade de passe que hoje tem o Trae Young. Beleza? Próxima partida que a gente vai avaliar para vocês é o confronto entre Cavs e Pelicans. O Cavs squad de 1,26, jogando mal do jeito que eles estão, com o Pelicans numa crescente muito grande, com todo mundo saudável, me parece muito estranho, tá? Então aqui pode ser uma das melhores zebras do dia. O handicap positivo ali do New Orleans Pelicans faz muito mais sentido do que uma vitória a 1,20 e pouco ali do Cleveland Cavaliers. Então eu acho que o Pelicans deve cobrir um handicap esticado alto para a partida de hoje. Vou deixar na tela aí para vocês, que a Bet365 tá meio lenta. A gente vai ter que começar aqui a operar com outra casa de aposta, porque de fato eles estão deixando a gente na mão, e tem diversos cupons aí, cesta de trade, no link na descrição com casas de apostas de confiança para vocês conferirem. Aproveitando, eu vou criar o meu cadastro nessas casas de apostas e trazer aqui com a tela com outro para vocês, que a Bet365 tá complicada esses últimos dias. Mas enfim, além de eu acreditar no Pelicans com handicap positivo esticado, em um jogo over porque os Cavs vêm defendendo mal, atacando bem, e o Pelicans tá cansado de um jogo de back-to-back, mas vem de vitória pro Dallas, eu acho que vai ser um jogo over, porém, no fim de tudo, eu vou insistir aqui no Donovan Mitchell. Eu quero pelo menos 30 pontos desse jogador. Donovan Mitchell com suas linhas aqui de 29.5 pontos acima dele tá muito interessante para hoje, tá pagando um valor alto ali, eu considero, principalmente porque ele vai enfrentar um adversário ruim, né? A gente tá falando aqui de um New Orleans Pelicans que tem uma das 10 piores defesas da liga, nesse momento a 4ª pior por 100 posses de bola, um Cavs que joga num dos 10 ritmos mais altos da liga, então teremos muitas posses de bola por minuto, porque eles vão gastar pouco relógio. Um Donovan Mitchell aqui que ele conseguiu superar a casa dos 30 pontos em 3 dos últimos 4 jogos, em 9 dos últimos 15, e tem média de 30.7 na temporada até aqui, sendo over aqui em 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 8 jogos em que ele fez. Beleza? Quando a gente pega aqui jogadores comparáveis a ele contra os Pelicans, 7 dos últimos 10 foram over, muitos deles ali que foram under ficaram por muito pouco, né? Um pontinho,
3 pontinhos, 2 pontinhos, foi pouca coisa. Só que acima de tudo, além de uma defesa ruim, a gente tá falando de um time que, para shooting guards, alarmadores, é o mais vazado da liga, sendo também o terceiro que mais cede bolas de 3. Donovan Mitchell nessa temporada vem sendo um dos 3 caras que mais tenta arremessos de 3 por jogo na liga, um dos caras que mais converte bolas triplas por jogo também. Em geral, em número de arremessos, ele também é um dos caras que mais vem arremessando. Então, com volume, com esse encaixe ideal, ele que é um dos melhores shooting guards da liga, ao lado ali do Devin Booker, do Anthony Edwards, etc., ele pode produzir bem hoje contra um adversário tão favorável, né? Se a gente for pegar aqui em número de bolas de 3 convertidas por jogo, ele tem a segunda melhor média da liga, atrás somente do Stephen Curry, 4.1 bolas de 3 convertidas, o que é também excelente. Com esse volume, ele deve produzir muitos pontos contra esse adversário que é bem favorável. Beleza? Bora falar aqui agora a respeito de Miami Heat e Toronto Raptors. Nesse jogo aqui a gente espera trabalhar com a assistência de algum jogador, mas infelizmente eles subiram uma linha a mais ali do que eu esperava para o Brandon Ingram e para o Scottie Barnes. Vamos ficar de olho ali no Quickley, porque a gente está falando aqui de um Miami Heat que joga num ritmo alto. Eles são aqui o 6º time que mais cede assistências por jogo. Linha de 6.5 para o Quickley me parece interessante, mas entre fazer uma entrada no pré-jogo dele e esperar a linha do Ingram baixar para 3.5 ou do Scottie Barnes também, eu prefiro esperar especialmente a linha do Ingram baixar para 3.5 para a gente trabalhar com acima de 4.5 eu já acho bem arriscado e eu amo trabalhar com assistências contra o Miami Heat. Eles cedem muitas posses de bola por minuto e é isso que eu pretendo fazer nessa partida. O palpite entre Pacers e Bucks vai ser exclusivo do nosso grupo VIP, bem como Dallas Mavericks e Denver Nuggets, Timberwolves e Knicks também. Vamos pular aqui para Spurs e Thunder, agora sim um palpite mais concreto para vocês. Vamos de mais de 1.5 bolas de 3 do Shai Gilgeous-Alexander. A gente conseguiu esse green ontem no nosso grupo VIP. Ontem ele conseguiu um aproveitamento incrível superar essa marca, convertendo ali, né, 3 bolas de 3 em 4 tentativas, se eu não me engano, né? Ele conseguiu pelo menos 2 aí em 11 dos últimos 15 jogos que fez e foi over em bolas triplas em 6 dos últimos 7 jogos também. Tem média de 2.3 e hoje ele enfrenta um adversário favorável para converter, no qual ele não converteu no último encontro. Foi aquela partida ali no qual o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder em uma noite terrível no território triplo dessa franquia. 2 vezes seguidas isso aconteceu, eu já acho um pouquinho mais complicado, principalmente contra o Spurs, que é um time tão favorável para se trabalhar com bola de 3. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis ao Shai contra os Spurs foram over nas bolas triplas, e a gente tá falando aqui de um San Antonio Spurs que figura ali, né, quase entre as 10 piores defesas de perímetro da liga. É um time que você precisa forçar bolas de 3, porque não dá para infiltrar tanto com o Wembanyama ali embaixo do garrafão, e que para a posição aqui do Shai, né, que vem jogando como armador, os Spurs são o 5º que mais cedem bolas de 3 por jogo, sendo também, né, o 5º que mais cede pontos para armadores na liga. Então o Shai deve vir com confiança para essa partida consecutiva, em busca da vingança, mas acima de tudo com um cenário ideal para ele converter pelo menos 2 bolinhas de 3. Fechado? Partindo aqui para Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Nesse jogo, a gente pretende trabalhar numa duplinha, tá? Porque a gente espera o Suns pontuando bem, mas colocar uma linha muito alta não faz tanto sentido. Então a gente vai colocar mais de 107.5 pontos para eles completarem em cima desse Lakers, que vem desfalcado, vem sem o Luka Doncic, pode ter um índice de turnovers maior para essa partida. Eles vêm aí com a defesa muito mal nessa temporada, né? No caso é o Los Angeles Lakers, por ser em posse de bola. Nesse momento da competição, a gente está falando de uma defesa que vem para esse duelo como a 8ª pior defesa da liga por 100 posses. Bom, nós temos aqui essa defesa do Lakers como principal chamariz para esse nosso over, mas acima de tudo a gente também tem aqui um Phoenix Suns que tem um 7º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos na liga. Com isso, eles podem corrigir arremessos errados e tentarem pontos de segunda chance. O Los Angeles Lakers, nesse momento da competição, eles tiveram um aproveitamento muito ruim na defesa, nos últimos 12 jogos, 118.9 pontos sofridos, e hoje a gente que busca mais de 107, eles sofreram pelo menos 108 em 10 dos últimos 12 jogos, incluindo contra o Phoenix Suns, onde eles sofreram 114 e 125, lembrando, não teve nenhuma prorrogação dentro desse recorte, o que mostra como a defesa do Lakers, de fato, está em crise. Em relação ao aproveitamento de perímetro, é o 2º pior setor defensivo da NBA, então olho no Grayson Allen e olho também no Devin Booker, que deve aumentar o seu número de bolas de 3 ou de tentativas para esse jogo. No Royce O'Neal também, ele tem menos volume, mas tem um bom aproveitamento. São jogadores que podem chamar atenção hoje, tá? Nos últimos 3 jogos, os Lakers saltaram de 38,5% dos arremessos de 3 permitidos para 40,2%, que é bem preocupante também. Jogando fora de casa, o Lakers, eles são o 5º pior setor defensivo de perímetro da liga. Isso pode ajudar a esticar a nossa linha de pontuação para hoje. Beleza? Mas aí a gente vai duplar
essa pontuação aqui com a pontuação mínima do Kevin Durant, buscando essa odd de 1,50. O Kevin Durant que hoje enfrenta ali o Los Angeles Clippers, que tem o terceiro pior aproveitamento em defesa de perímetro da NBA. Eles, defensivamente falando em geral, são a quinta pior defesa por 100 posses de bola. E quando a gente vai aqui no play type e coloca na isolation, seja no mano a mano, o Los Angeles Clippers tem um segundo pior aproveitamento em defesa de mano a mano da liga e o Kevin Durant tem um dos melhores mano a manos da história da NBA. O Los Angeles Clippers tem a segunda pior defesa em relação a números médios de pontos sofridos em mano a mano na liga. E mais do que isso, né? Harden não é um grande defensor para lidar com Kevin Durant ali no mano a mano. Na verdade, no fim das contas, ninguém é. Somente Kawhi Leonard poderia fazer alguma coisa, mas pelo menos 20 pontos é bem factível para ele, porque certamente eles vão desenhar jogadas para evitar que o Kevin Durant fique nesse matchup com o Kawhi. Quando a gente pega aqui os últimos jogos do Durant, uma coisa muito interessante que aconteceu é que finalmente ele tá arremessando bastante desde o começo do jogo e não deixando pro último quarto, terceiro último quarto, né? Então isso é muito bom, isso foi uma nova diretriz aí do Houston Rockets que vem dando certo, ele começar a ter volume desde o começo, porque ficar querendo só fechar jogo não vinha dando muito certo, tá? Quando a gente pega aqui os últimos números do KD, na temporada ele tem média de 25,3 pontos, ele foi over aqui em 5 dos últimos 7 jogos e completou para mais de 19,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje em grande maioria dessas partidas, tá? Em 13 dos últimos 15, também o que é muito interessante. 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Clippers foram over nas suas pontuações. O único jogo em que ele foi under dentro desse recorte foi inclusive contra o próprio Los Angeles Clippers, onde ele teve um aproveitamento ali de menos de 40% nos arremessos de quadra, 36%, mas isso aqui se repetir para um cara que tem média de 40 a 50, duas vezes seguidas, ainda mais porque ontem ele também ficou no último jogo ali com 38%, eu acho que é bem difícil, tá? Então, duas vezes seguidas um cara do nível do Kevin Durant ali naufragar, as estatísticas dizem que não vai se repetir. Principalmente porque ele tinha superado essa marca em 3 dos últimos 5 jogos contra os Clippers, em 2025 em 2 dos 3, considerando esse último que as coisas não deram muito certo. Beleza? Bom, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui a respeito de Kings e de Detroit Pistons, porque esse jogo tem muitas possibilidades. Lembrando que as partidas que a gente pulou, a gente vai trazer análise exclusiva para a galera lá no nosso grupo VIP, então chame no WhatsApp para ajudar a produzir uns vídeos aqui gratuitos para vocês, o nosso canal seguir existindo, a gente continuar trazendo vídeos aos finais de semana, porque de fato aqui esse é a base do nosso sustento, a gente precisa de vocês para poder ter motivações aqui para além das nossas tips particulares, a gente também tá ajudando, contribuindo com vocês aqui no YouTube, lá no nosso VIP. E bom, para esse jogo aqui, Kings e Pistons, a gente tem um rebote como um cenário interessante, eu falo para vocês que eu não gosto de indicar odds de menos de 1,50, mas quando a gente tem ali algo especial, algo que vale muito a pena, a gente acaba indicando, eu quero pelo menos 10 rebotes de Jalen Duren. Não existe mais aquele Kings que joga com tanta frequência com a formação baixa, mas às vezes acontece. Só que acima de tudo é um time que de repente nos últimos jogos eles estão defendendo assim, mesmo que às vezes defendam mal, você vê que eles estão com vontade. Então vamos tomar cuidado, deve ser um jogo em que as bolas vão sobrar com mais frequência, pelo menos 10 rebotes ele conseguiu nos últimos 3 jogos seguidos, ele tem média de 11 nessa temporada, o que é muito bom também. E a gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que, para pivôs, que joga na posição do Jalen Duren, né, é o segundo time que mais cede rebotes por jogo na liga, perdão. E eles são também aqui, em geral, um dos times com pior aproveitamento em rebotes na liga. Se a gente for pegar aqui, eles são, nesse momento, o pior aproveitamento em rebotes na liga. Também são, ofensivamente, o segundo pior ataque em relação ao aproveitamento, mas... Então, eles arremessam muito, erram muito e não conseguem conferir esses rebotes, recuperar. O Pistons tem a segunda melhor defesa da NBA por 100 posses, deve forçar erros extras dos seus adversários aqui e devem tirar vantagem aqui em relação desse rebote dos seus rivais que é tão ruim. Principalmente com o Jalen Duren, que joga na posição na qual ele pode tirar vantagem. Em geral, o Sacramento, eles são o quinto time que mais cede rebotes por jogo na liga. Nos últimos 3 jogos, cederam mais, 3,2 rebotes a mais do que normalmente eles vêm cedendo. E quando eles jogam em casa, eles cedem 56,3, número maior do que como visitante. Então, um cenário bem interessante para a gente trabalhar nesse over em rebotes, no jogo no qual o Detroit deve ser favorito, deve vencer, mas o de 26 também não vale a pena. Fechado? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Comenta aqui embaixo quais são os seus palpites preferidos do dia e não se esquece de hypar esse vídeo, compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. Quanto mais gente chegar, melhor. A gente está com o objetivo de chegar a 30 mil inscritos até o final da temporada. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!